Olá, senhores, voltamos, hein? Terceira aula, nosso terceiro arquivo e caramba, quanta coisa a gente já aprendeu, né? Nessa aula, essa aula é meio que uma revisão de tudo que nós vimos, né? Uma revisão prática de tudo que nós vimos com a apresentação da função procv e proch, tá bom? Mas vamos falar, mas também vamos utilizar aqui o conceito aí da função c. Eu gostaria até de propor um desafio aqui para vocês, né? Como eu falei, não é uma prova, não é nada disso, mas é um negócio interessante. Olha só, eu criei uma planilha aqui que simula a ideia de uma concessionária. Então vamos supor que nós temos uma concessionária e eu tenho vários carros nessa minha concessionária, com os seus respectivos valores e anos de fabricação, tá bom? A ideia pelo menos a ideia inicial é pagar o comissionamento. Os carros estão sendo vendidos e eu quero pagar a comissão para o meu vendedor. Só que eu tenho uma regra. Os carros que têm ano de fabricação até 2004 vão pagar para o vendedor 5% de comissão. Tudo bem? Os carros com ano a partir de 2005, ou seja, maior que 2004, vai pagar de comissão para o vendedor 7%. Se vocês observarem bem, aqui é uma lista de tudo que tem que ser feito nessa planilha, tá? Vocês que estão fazendo aí, ó, formatar a planilha tem que ser feito. A minha está formatada, vou marcar. Lembrando, vocês, o pessoal do EAD, o pessoal do DVD que estão recebendo DVD, estão recebendo as planilhas, ok? Ok, então você pode fazer a partir do que você recebe. Mas se você quiser tentar fazer a planilha, formatar tudo direitinho, é legal, porque vai te dar uma habilidade a mais, tá bom? Então vamos lá. Formatei a planilha. Agora eu tenho que calcular as duas comissões. Eu deixei aqui de referência as comissões, ó, só para a gente olhar. Ah, eu vou pôr o ano do corte aqui, tá? O ano é 2004, então vou colocar aqui, ó. Opa, ano do corte. Tá bom? Vou até pintar de amarelinho, só para a gente achar. Beleza? Então vamos fazer esses dois primeiros? Então vamos lá. Olha só. O problema é, o chefe falou assim, ó, carro até 2004 paga 5% de comissão, carro maior que isso paga 7%. E saiu andando. É assim que funciona, viu, nas empresas. O chefe dá a ordem do jeito que ele imagina, sai andando e você que se vire para interpretar. Mas no nosso caso, tá fácil. Olha só. Recomendo até que você fale em voz alta. Olha só. Se o ano do carro for menor ou igual ao meu ano do corte, que é o 2004 aqui, então, bom, se for menor ou igual a 2004, isso quer dizer que ele vai receber 5%, não é? 5% do quê? 5% do valor do bem. Então, nesse caso, eu vou pegar o valor do bem, vou multiplicar por 5, e como nós aprendemos, vou dividir por 100. Tá bom? Isso se o carro for menor ou igual a 2004. E se não for? Caso contrário, eu vou pegar o valor do bem, vou multiplicar por 7 e também vou dividir por 100, porque é um percentual. Olha que coisa mais fácil, gente. Inicialmente, a resolução desse problema podia parecer um desafio, mas na prática, olha que tranquilo, ó, vamos ler. Crie o hábito de ler a fórmula, tá? Vai ajudar muito. Olha só, se o ano do carro for menor que 2004, então eu vou pegar o valor do bem e vou calcular 5% dele, que é a comissão do carro mais antigo. Caso contrário do que, gente? Caso o carro não seja menor que 2004. Então, caso não seja menor ou igual a 2004, então eu vou pegar o valor do bem e vou multiplicar por 7%. Pronto, acabou, resolveu o problema. Resolvemos. Vou dar Enter. Olha só. Então, nesse carro deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar 10 mil, que aí fica mais facinho da gente ver. Ó, carro novo paga 7%. Se esse carro fosse 2003, pagaria 5%. Olha só, funcionando, coisa mais linda do mundo. Tá bom? Vou até deixar aqui dessa forma para a gente verificar. A questão é, em uma mesma célula, em uma mesma fórmula, eu estou atendendo aqui a condição do 5% e a condição do 7%. Não é legal? Quer dizer,
eu posso reutilizar essa fórmula para todos. Então, eu não tenho que me preocupar em fazer uma fórmula para o 5 e uma outra para o 7. Em uma mesma fórmula, com o uso dessa função C, eu consigo perguntar, né? Consigo verificar. O carro é mais novo? O carro é mais antigo? Então paga 5%. Ah, não, o carro é mais novo, então paga 7%. Ou seja, atendi lá a solicitação do chefe com uma fórmula simples e tranquila. Vamos de novo. Se o ano do carro for menor ou igual a 2004, que é meu ano de referência, então eu vou pegar o valor do bem e multiplicar por 5%. Caso contrário, o valor do bem multiplico por 7% e acabou o meu problema. Tá bom? A questão é, posso arrastar? Vamos lá, vamos pensar. O ano do carro é variável? É variável, então eu não travo ele. O ano de referência é variável? Cada carro tem um ano de referência diferente? Não, né? Cada carro, todos os carros se baseiam com o mesmo ano de referência, é ou não é? Então, essa referência tem que ser travada. Olha só, travei com F4, tá? O valor do carro é o mesmo para todo mundo? Não é o mesmo, é variável, então não travo. O 5%, ele é o mesmo para todo mundo que for antigo? Ah, aí que está a pergunta. O 5, ele é a referência para todo mundo que for antigo? É, ele é referência para todo mundo que for antigo, então trava o 5 também. E o 7? O valor eu sei que não é, né? E o 7% é referência? É também, ué. Ele é referência para todo mundo que não for antigo. Então, trava ele também. Ok? Então, eu travei aqui o ano de referência, o percentual se for antigo e o percentual se for novo. Vou dar Enter e vou arrastar. Olha que coisa mais linda. Tudo funcionando, tudo maravilhoso. Inclusive, deixa eu dar uma dica, vai. Já vi muita gente apanhando na hora de arrastar. O pessoal pega e arrasta assim para baixo, passa do limite, aí volta, aí a célula, a planilha desce, sobe, aí o chefe chega, a pessoa fica preocupada, não sai nada, né? Então, pensando nessa situação, existe um recurso que é muito prático, muito prático. Sem falar que quando você vai arrastar uma planilha que tem lá 2, 3 mil linhas, você passa mó tempo, né, arrastando, puxando lá com o mouse. Ao invés disso, você pode simplesmente colocar o mouse aqui, ó, na nossa aba de preenchimento, tá vendo? Só que ao invés de clicar e arrastar, olha só, 2 cliques, ó, 2. Olha que lindo também. O Excel dessa forma, ele vai preencher, ele vai replicar essa fórmula para todas as outras células, só que de uma forma imediata, né? Imagina, você tem 1000 linhas, ok, com 2 cliques você resolve. Tem 50 mil linhas, com 2 cliques você resolve, tá bom? Fica a dica aí. Resolvemos o problema, então deixa eu destacar esses dois aqui. Outra coisa que eu tenho que saber, contar a quantidade de carros de uma determinada marca. Essa determinada marca, gente, deixa eu explicar. Deixa eu pegar aqui os nomes, até aqui, ó. Opa. Deixa eu copiar esses valores e vou colar aqui embaixo, tá? Faz de conta que aqui é o nosso relatório gerencial, beleza? Então, olha só, o objetivo é contar os carros de uma marca específica. Eu poderia fazer assim, ó. Lembra como é que conta? Conte ponto 1 ou conte valores? Nenhum nem outro, né? Eu quero contar de uma marca, então eu conte ponto C. Olha só. Qual é o intervalo que eu vou utilizar para contar? O intervalo, se lembram, é o intervalo que contém as opções, os critérios. Então, são as marcas. Ponto e vírgula. E por último, ele pergunta qual é o critério. E aí você tem duas opções. Ou você digita, aqui ó, GM, opa, ou você utiliza a célula aqui do lado, que eu já trouxe de propósito para facilitar o trabalho. Olha só, prontinho. Quantos carros eu tenho da GM? 3, tá bom? Posso arrastar isso para as demais marcas? Eu até posso, desde que eu entenda o seguinte. A tabela de referência, a tabela de intervalo é a mesma para todos? É, né? É a mesma para todo mundo. Todos os carros têm que olhar aqui, ó. Então, F4 neles. E a marca? A marca é a mesma para todas as linhas? Não. Cada linha vai ter uma marca diferente. Então, não trava isso e posso arrastar. Olha que lindo. Resolvemos o problema. Olha só. Marca, quantidade de carros que tem nessa marca. Então, resolvemos esse também. Próximo. O valor do carro de uma determinada marca. Pensem comigo.
Quantidade é para contar. Eu quero saber quanto em volume financeiro que eu tenho parado na minha concessionária dessa marca. Ou seja, eu quero somar os carros dessa marca, somar o valor dos carros dessa marca. Então, olha o que eu vou fazer. Como é que soma com critério, gente? Soma C. Lembra que nós vimos lá atrás? Soma C. Primeiro argumento é o intervalo. E esse intervalo é o intervalo que eu vou avaliar, que no nosso caso é a marca. Ponto e vírgula. Segundo argumento é qual marca que eu vou avaliar. Neste caso específico, eu estou na linha da GM. Ó. Eu já vi gente clicando assim em outras linhas. Não, tá? Tenta manter a sua linha de raciocínio aqui. Ó. GM, ponto e vírgula. E o último argumento é o que eu quero somar. Qual é o intervalo que tem os valores. No nosso caso, é o valor do bem, o valor do carro aqui. Resolvi nosso problema. E aí que vem a pergunta. Para o primeiro eu sei que está funcionando, está certinho. A questão é, posso arrastar? Então, eu até posso, desde que a relação dos carros, as listas sejam fixadas e a lista dos valores também, né? Olha só. A única coisa que é variável nesse contexto é o nome da marca, o nome da montadora. Vou arrastar e olha que coisa linda. Deixa eu colocar como unidade monetária aqui para ficar bacana. Olha só, gente, que chique. Então, esse já foi. Esse contar tudo, pessoal, na verdade, é uma contagem simples, tá? Então, eu só gostaria mesmo que você viesse aqui, ó, quantidade total. Quantidade de carros, ó. Opa. Eu até poderia, de repente, somar aqui as marcas, as quantidades, né? Mas como nós estamos evoluindo aqui no aprendizado, vou usar o conte valores mesmo. Tá bom? E vou mandar contar todas as marcas, tá bom? Olha só. Se eu somasse tudo aqui, ó, daria 18 também, ó. Selecionei. Aqui embaixo o Excel traz um resumo, tá vendo? Ó? A média 3, contagem 6, soma 18. Então a soma deu 18, deu certinho. Mas só para a gente exercitar mesmo o que a gente aprendeu, tá? Então eu já contei tudo com conte valores. Se o ano for até 2004, mudar a cor. Então, o que será isso? Seleciono meu ano e vamos criar uma formatação condicional. Olha só, uma nova regra. E vou dizer o seguinte, que se o ano do carro for menor ou igual, menor ou igual a 2004, eu posso aqui, gente, mudar. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Eu tenho o valor aqui na referência, não tenho? Então, eu posso usar esse valor lá na minha formatação condicional. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Menor ou igual a 2004. Ó, tá vendo? Isso vai garantir que se eu mudar aqui, ele muda a formatação para mim. Então, se o valor for menor ou igual a 2004, né, o conteúdo dessa célula, então eu vou colocar o carro laranja. Olha só. Laranja, tá bom. Ok e ok. Olha o que acontece. Carro é menor que 2004, mudou a cor. Se eu mudar a regra, se eu colocar 2010, olha só, ele mudando as cores. Fantástico, né? Se eu colocar 2015, olha que legal. Só vai ficar quem for maior. Bem bacana, né, gente? Na boa, 2004. Deixar a origem certinha lá. Mudei todas as cores, então... Se o ano for menor que 2004, muda a cor, resolvido também. E por último, soma, né? Essa soma, na verdade, era para fazer aqui a soma de todos os carros, né? Soma, uma soma simples, de todo o valor que eu tenho na minha concessionária. Olha só. Eu poderia fazer uma soma também da comissão, né? Olha só, vou pôr aqui embaixo. Soma. Posso somar tudo que eu estou pagando de comissão aqui, ó. E aqui vai ter quanto que eu tenho de carros e quanto vai me custar isso de comissão. Legal, né? Então, olha quanta coisa bacana que nós fizemos aqui. Nós fizemos uma fórmula C, ó, que se eu mostrasse isso lá na primeira aula, você ia se assustar, né? Agora não. Agora ela faz todo sentido do mundo, né? Além disso, nós criamos aqui um relatório gerencial que utiliza a contagem por marca e a soma por marca. Ó. Fizemos uma contagem geral, uma soma geral e uma soma de comissão. Tá bom, gente? Fica aqui a resolução dos problemas. E
com base nisso, eu já consigo entrar nessa segunda competência. Percebam que aqui eu tenho duas colunas que estão pintadinhas de preto. Por quê, gente? Olha só. Aqui eu tenho uma segunda planilha chamada vendedores, uma tabelinha de vendedores, tá bom? É o nosso PROC-V. Ó, chegou a hora do PROC-V. Como é que funciona o PROC-V, gente? O PROC-V, ele é uma função que ele serve para fazer procura. Na verdade, se você entender o que significa PROC-V, talvez as coisas já fiquem mais claras para você. O PROC-V quer dizer procura na vertical. Por que procura na vertical? Porque o PROC-V ele utiliza uma referência que você passa para procurar valor em outro lugar. E essa procura, essa pesquisa é feita na vertical, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu até vou colocar umas setinhas aqui. Calma que a gente também já está chegando na aula de objeto, tá? Então vocês vão mexer com isso também. Olha só. O PROC-V ele funciona desse jeito, ó. Ele inicia a pesquisa dele aqui e vai descendo. E quando ele finaliza, ele pega o valor para a direita, tá? Podia ser várias colunas para a direita, não tem problema. No nosso caso, olha só. Eu tenho uma célula de referência, ok? Eu vou digitar o código. Vou colocar aqui o código 6, Renata. E eu quero descobrir quem é o código 6. Então, eu vou passar para o Excel. Excel, procura para mim o código 6, por favor. Então, olha só. Eu vou fazer um PROC-V. O PROC-V ele tem 4 argumentos. Eita, tá aumentando, hein? Tá aumentando. Então, vamos lá. PROC-V, qual é o valor procurado? O valor procurado é o valor que eu estou curioso para saber quem é, o valor que eu tenho na mão. Nesse caso, ó, o meu valor procurado é o 6. Pessoal, nunca eu vou clicar na matriz aqui, tá? O valor procurado é o que eu tenho aqui na minha fórmula, aqui na mão. Valor procurado eu já passei, então ponto e vírgula. Segundo argumento, matriz tabela. Matriz tabela é o lugar onde eu vou buscar. Olha só, é tudo isso. Tem gente que não gosta de selecionar o código, tá? Os títulos. Na verdade, nesse caso não faz diferença, porque ele vai avaliar se a primeira linha é 6, né? O que eu recomendo para vocês é que vocês tenham um padrão. Ou você sempre seleciona o código, ou você nunca seleciona o código, tá bom? O título, tá bom? Fica aí a teu critério. Então, vamos lá. Eu vou pesquisar o número 6 lá no intervalo da matriz, ponto e vírgula. Terceiro argumento, número do índice da coluna. Pessoal, o número do índice da coluna é um negócio simples. Ele representa simplesmente qual é a informação que você quer ver. Se você observar, aqui nessa tabela eu tenho duas colunas ou duas informações. Eu tenho a informação do código e tenho a informação do nome. É ou não é? Se eu fosse converter isso numa matriz numérica, eu teria aqui a informação número 1 e a informação número 2. Né? E aqui, esse número do índice é o que ele está pedindo. Qual é a coluna? Qual é a informação que você quer? A informação 1, que é o código, ou a informação 2, que é o nome? Se a gente pensar bem, ó, o código eu já tenho aqui, ó, é o que eu estou pesquisando. Então, eu vou pedir para ele trazer para mim a informação 2, que é a informação da coluna 1, coluna 2. Ou seja, o nome, tá bom? Ponto e vírgula. O quarto argumento do PROC-V, ele é um argumento interessante que gera muita confusão, gera muito erro, tá? Basicamente, o Excel te pergunta o seguinte: se você quer fazer uma busca aproximada ou exata, é mais ou menos assim, se não tiver o número 6, serve o número 5? Sim ou não? Então, isso é potencialmente perigoso, né? Então, se eu não tiver o número 6, vai servir para mim o 5? Não, não serve para mim o 5. Se não serve para mim o 5, então a minha correspondência é exata, ou seja, eu quero que o quarto argumento seja falso. Não pode buscar aproximadamente, tem que ser exato, ok? O falso, ele também pode ser representado por 0, tá bom? E em contrapartida, o verdadeiro pode ser representado por 1. Tá bom? No meu caso vai ser 0 mesmo. Depois eu te trago um exemplo usando o 1, o aproximado, tá? Vou fechar o parêntese aqui. Olha que simples, ó. Vou fazer uma procura na vertical do número 6. Lá na minha tabelinha de vendedor, eu vou querer ver a coluna 2 de retorno e de forma exata. Simples assim. Vou dar Enter e o resultado é Renata. Olha que lindo. Por quê? O Excel pegou esse número 6 e veio aqui, ó, na primeira... Gente, a pesquisa é sempre feita na primeira coluna, tá? Ele veio aqui e foi descendo. É 6? Não. 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 É 6? É 6.
Ok. Aí o Excel volta na fórmula e fala, achei o 6. Qual é a coluna que ele quer ver? É a 2. Então ele volta aqui, pega a informação da coluna 2 e traz para cá de volta. Beleza? É bem fácil, é bem tranquilo. É lógico que a gente tem que praticar, mas é bem tranquilo. E eu quero usar essa tabela para lá na tabelinha da concessionária. Olha só, deixa eu tirar essa cor para a gente conseguir trabalhar sem preenchimento, né? Imaginem que eu joguei aqui os vendedores de forma bem aleatória, viu, gente? Critério nenhum. Olha só que bacana. Eu quero saber quem é o vendedor. Então, ó, PROC-V. Qual é o valor que eu tenho na mão que eu quero pesquisar? O valor que eu tenho na mão é o código do vendedor, ó. Tá vendo? Ponto e vírgula. Onde é a matriz tabela? Agora nós vamos evoluir. Eu não vou trabalhar na planilha fixa. Agora eu vou para uma segunda planilha. Então a minha matriz tabela está lá no outro lado, ó. Clico nos vendedores e seleciono a minha tabela. Um segredo, gente, aliás, uma dica que eu recomendo para vocês é que uma vez que você veio para essa planilha, para a planilha de vendedores, não volte para a planilha de concessionária. Sabe por quê? Porque o Excel, ó, ele considera qual é a planilha ativa. Tá vendo? Vendedores. Se você clicar na planilha de concessionária, ele volta a considerar a planilha de concessionária. Onde ele vai buscar os vendedores? Ó, nesse pedaço não tem vendedor aqui. Então não vai dar certo. Se você foi para uma segunda planilha, tenta finalizar a fórmula aqui. Como? Olha só, selecionei minha matriz, ponto e vírgula. Percebam que aqui, ó, continua pedindo a fórmula, continua me dizendo quais os argumentos. E aqui ele está pedindo o índice da coluna, que no nosso caso é 2, ponto e vírgula, correspondência exata, que é 0, fecha o parêntese. Quando você terminar a fórmula e der Enter, o Excel te devolve para a planilha de origem, ó. Então eu não preciso ficar indo e voltando, forçando essa ida e volta, né? Eu vou, finalizo a minha planilha lá, com a minha fórmula lá, quando eu concluir ele me devolve para cá. Tudo bem? E aqui o segredo. Ó, estou procurando o código que está aqui do meu lado, lá na planilha de vendedores, e quero a coluna 2 e quero que seja exata. Tem gente que na hora de pesquisar, seleciona todos os códigos, tá? Vem aqui, ó, e me faz esse favor aqui. Tá errado, tá, gente? Tá errado. Porque o Excel, o PROC-V, ele só vai considerar a primeira referência, a linha, né? Então, mesmo que você selecione tudo, ele só considera um. E aí as pessoas têm a falsa ilusão de que está dando certo. Na verdade, deu certo porque ele pegou a primeira só, mas você fez um custo de processamento maior. Então não precisa disso tudo não, só a primeira célula já é mais do que suficiente aqui para gente, tá bom? Posso arrastar? Então, o código do vendedor é variável, então ele eu não preciso travar. Agora, a tabela matriz que está lá do outro lado, ela é fixa. Isso quer dizer que mesmo que a tabela esteja em outro lugar, tem que travar também, tá bom? F4, travei a matriz inteira e agora eu posso dar 2 cliques aqui como nós aprendemos. Olha que lindo! Perfeito, gente, perfeito. PROC-V redondinho, sem mistério algum. Na próxima aula eu vou trazer um exercício bastante extenso utilizando o PROC-V, tá? Então vamos praticar muito, muito, muito PROC-V. E o PROC-H? Gente, olha só. Tem gente que me diz assim, principalmente o pessoal lá do YouTube que assiste os vídeos no canal, o pessoal fala assim, professor, eu entendi tudo do PROC-V. Eu não entendo mesmo, é o PROC-H. E isso é um pouco preocupante, gente, porque é a mesma coisa, né? Não tem diferença. Vinícius, olha só. Aqui é um PROC-V. Eu vou fazer um PROC-H agora. Mesma coisa, vou procurar, 6 não tem, né? Vou procurar o 3 aqui, ó. Olha como vai funcionar. Se você observar, qual que é a diferença dessa tabela para essa tabela, ó? A única diferença, gente, é que as informações, os códigos, eles estão em outra disposição, ó. Nessa primeira, os códigos estão na vertical e nessa segunda, os códigos estão na horizontal. É só isso. A lógica é a mesma, ó. Eu vou fazer, opa, PROC-V não, PROC-H. Eu vou pedir aqui, ó, o valor procurado, que é meu 3, ponto e vírgula. Aonde eu vou pesquisar isso? Na minha matriz horizontal, ponto e vírgula. Agora ele não pede mais o índice da coluna, agora ele pede o índice da linha. Ou seja, eu quero a informação da linha 1,
ou a informação da linha 2, né? O da linha 1, que é o código, eu já tenho, então eu quero da linha 2. Ponto e vírgula 0, para ser uma busca exata. O resultado disso, gente, olha lá, Vinícius. Da mesma forma que o PROC V. Eu costumo dizer que se a pessoa fizer um PROC H pensando no PROC V, ela vai conseguir, porque a sintaxe é a mesma, né? O que muda é só o H e a sua tabela não vai estar com a referência, o índice na vertical, vai estar na horizontal. Fora isso, gente, acabou o problema, tá bom? E para finalizar, eu queria mostrar para vocês o uso da busca aproximada. Lembra-se que eu falei? Vamos supor, deixa eu ver, que você tem aqui, ó, uma tabela de funcionários. Eu vou pegar os vendedores, posso? Só para ganhar tempo. Vou pegar aqui 4 vendedores. Vou vir aqui do lado e vou acrescentar um campo de idade, tá? Esse tem 15, esse tem 18, esse tem 21 e esse tem 30. Olha só, vou formatar por toque mesmo, lembra? Ó, que bonito, beleza. Então, vamos supor o seguinte, que eu vou dar uma premiação. Eu vou dar um prêmio para as pessoas com base na idade, tá? E eu tenho a minha tabelinha aqui, tabela de referência. Então, eu vou ter a idade e o prêmio. Se a questão é assim, ó, sempre que você for trabalhar com uma busca aproximada, um PROC-V aproximado ou um PROC-H aproximado, é porque você está falando de um intervalo, uma faixa. Então é mais ou menos assim, ó, se a pessoa tiver até 17 anos, o prêmio dela vai ser R$10, tá bom? Se a pessoa tiver de 21 anos, se ela tiver até 26 anos, o prêmio dela vai ser R$20. E se a pessoa tiver abaixo de 40 anos, ela vai receber R$50. Olha só. Olha que interessante. O que eu quero que vocês entendam aqui é que, ó, eu defini a faixa. Então, até 17 ganha 10. Até 26 ganha 20. Até 40 ganha R$50, percebe? Eu não tenho as idades exatas, eu não tenho 15, 18, 21. Até porque, se eu fosse criar uma tabela com todas as idades, se eu fosse considerar todas as idades, eu ia precisar ter uma tabela aqui de pelo menos 1 até 80, né? Considerando aí uma idade média de 80 anos. É impraticável isso, não é viável trabalhar dessa forma. Então, por isso que eu uso uma busca aproximada. Sabe por quê? Porque olha só, eu tenho 15 anos na minha lista? Não, eu não tenho 15 anos, mas eu tenho 17. E o mais próximo do 15 é esse 17. Ó. Então, olha como ficaria. Eu vou fazer um PROC-V e eu vou procurar o 15 lá na minha tabela de idade. Tá vendo? Eu vou pedir a coluna número 2, né, que eu quero saber qual que é o prêmio, e vou buscar de forma aproximada. A forma aproximada, gente, vocês já sabem, ou eu coloco verdadeiro, ou eu coloco o número 1, ou eu não coloco nada. Olha que perigo. Se eu não colocar nada, se eu parar aqui no número da coluna, no índice da coluna, o Excel vai entender que esse PROC-V tem que ser feito de forma aproximada, tá? O padrão é aproximado. Então tomem cuidado. Eu recomendo para os meus alunos presenciais lá que eles sejam explícitos, tanto no exato quanto no aproximado. Ou seja, quer aproximar, coloca o 1. Mesmo que ele entenda, se você deixar sem nada, adota um padrão, gente. Ter um padrão é interessante, tá bom? E como que o Excel vai funcionar? Ele vai vir o 15 aqui, ó. Ele vai vir buscar o 15 aqui. Ele não vai achar 15, ele vai achar que o 17 já é maior que o 15. Mas mesmo assim, ó, ele vai finalizar a nossa pesquisa. Eu não tenho 15, eu não tenho nada abaixo do 15 aqui. Então, ele não vai trazer nada para mim. Olha só. Deixa eu travar aqui para eu arrastar, tá? Vou travar a minha matriz. E vou arrastar. O que está acontecendo aqui? Ó? A busca aproximada do Excel é sempre feita para baixo. Então, o que o Excel fez? Ele pegou 15, veio aqui. Ele não achou nada
abaixo, ele não achou nem o 15 e nem nada abaixo do 15. Por isso que ele falou que não achou nada. Se eu tivesse na minha lista um valor aqui abaixo de 15, se eu tivesse, por exemplo, ó, vamos criar mais um item, se eu tivesse aqui ó, o zero vai idade 1, vai ganhar R$5, tá bom? Deixa eu só ajustar minha matriz para considerar também esses dois. Olha só, o 15 passaria a ganhar os meus R$5. Por quê? Porque o Excel vem aqui e pergunta assim, ó, é 15? Não, não é 15. É maior que 15? Não, não é maior que 15. Então vai para o próximo. Ele pergunta, é 15? Não, não é 15. É maior? É. Se é maior, o Excel tem a instrução de pegar o anterior. Ele retorna. Essa aproximação é sempre para baixo, gente. Como ele não encontrou 15, ele vai pegar o mais próximo do 15 para baixo. E acredite, é o 1. Por isso que ele atribuiu aqui o prêmio de R$5 para quem tem 15 anos. Tá bom? Da mesma forma que ele pegou o 18, ele veio aqui, ó. É 18? Não, não é 18. É maior que 18? Não. Veio para cá. É 18? Não, não é 18. É maior que 18? Não, não é maior que 18. Então vai para o próximo. É 18? Não. É maior? É. Se é maior, ele pega o anterior. E o anterior é 10. Por isso que o 18 recebeu uma comissão de 10. Tá bom? Engraçado é o 21, né? Olha só. O 21, ele chegou aqui, ó. É 21? Não, é maior que 21, então manda para o de baixo. Essa aproximação é sempre feita para baixo, tá bom? Então, atribuiu R$10 para o 21. E somente o 30 que ganhou 20. Olha só, porque ele veio assim, ó. É 30? Não. É 30? Não. É 30? Não. É 30? Não. É maior que 30? É. Então, volta e pega o prêmio anterior. Dessa forma, gente, eu consigo trabalhar com faixas de valores e distribuir a minha premiação. A busca aproximada, tanto do PROC-V quanto do PROC-H, ele só é realmente útil quando você trabalhar com alguma faixa, tá bom? Caso contrário, a busca vai ser absoluta. Até porque, olha só que perigo aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Eu tenho um PROC-V aqui absoluto, né? Ó. Eu vou transformar ele em aproximado, vou dar Enter. Aí você fala, poxa, Slade, não aconteceu nada, né? Continuou trazendo o Vinícius certinho. Mas olha o que acontece se eu tirar o código 3, ó. Ele aproxima para baixo. Então ele vai me dizer que o código 3 é a Heloísa. Não é a Heloísa é o código 2. Imagina que fosse uma demissão. Ah, eu vou demitir o código 3. Aí alguém já tinha tirado da lista, né? Por acaso. Pronto, ia mandar a menina embora. Ou até um aumento, né? Ah, vou aumentar o código 3. Não tem mais Vinícius, o aumento é para a Heloísa. Ela ia gostar, tudo bem. Mas olha o perigo. Fazer a busca aproximada pode ser perigoso, tá? A maior prática dela... Opa, não tem 3, né? Ah, se ele fizer uma busca e ele não encontrar o valor, ele vai falar que o valor de retorno não foi definido, tá? Simplesmente porque não tem o código. Se eu coloco o código, já volta lá. Certo, senhores? Então, busca exata serve para as listas padrão que a gente utiliza. Busca aproximada sempre que eu tiver uma tabela, uma faixa de avaliação. Sempre que eu trabalhar com intervalos, eu uso uma busca aproximada. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Eu vou finalizar aqui a aula 3, né, que foi basicamente um grande exercício. E na próxima eu vou trazer uma planilha para a gente exercitar bastante o PROC-H, tá bom? E já vamos trabalhar um pouquinho com o objeto. Certo, senhores? Muito obrigado e parabéns, viu? Olha só o que vocês já estão produzindo. Aquele abraço e até daqui a pouco.